que não tá ainda. Já tá online? Certeza? Bom dia, queridos. Hoje é sábado, dia 23, né? Aqui em Limeira amanheceu um dia um pouco nublado. Tivemos até uma pequena garoa, né? Garoa aqui no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, um chuvisco. Mas tá uma temperatura gostosa, viu? Tá uma temperatura muito boa aqui. E hoje eu estou aqui na última série dessas mensagens, onde nós conversamos e refletimos a respeito da fé inabalável, né? E hoje eu vou terminar essa série de reflexões e mensagens que eu desenvolvi com vocês nessas 4 semanas. Hoje eu vou falar sobre a fé que te faz vencer. Então, é muito bom nós falarmos sobre a fé. E durante esse tempo, muitas pessoas compartilharam, pediram oração. E como nós vimos que a fé é algo prático, é algo necessário, sem o qual não, verdadeiramente, nós não podemos viver, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a fé que te faz vencer, não é? Tem algumas pessoas chegando aí, eu ainda aqui não estou podendo visualizar, não estou conseguindo visualizar no meu note, mas tem algumas pessoas chegando aí, tá bom? Então, como é um prazer estar com vocês de novo, né? Eu sei que às vezes parece pouco, uma vez na semana, mas eu acho que esse é um tempo assim que você pode guardar e reservar esse tempo para estarmos juntos, não é? Porque são muitas lives que as pessoas assistem durante a semana, muita coisa. Então, por essa razão, a minha opção foi termos esse encontro uma vez na semana, aos sábados, porque eu creio que seja viável, seja bom para todo mundo e tem sido gostoso, né? Então vai chamando algumas pessoas aí, vai convidando algumas pessoas, né? Eu já vou estar começando, mas eu vou desejando um bom dia, um sábado abençoado, né? Mesmo com todas as limitações sociais que temos. É mais um final de semana onde não podemos estar congregando nas igrejas. As famílias não podem estar se reunindo em grande quantidade, precisamos evitar aglomerações, então vamos guardar tudo isso, né? Tomando as medidas necessárias, obedecendo e esperando, porque tudo isso vai passar, né? E que Deus abençoe toda a liderança política desse país, que Deus também nos abençoe, que nós tenhamos assim muita paciência, principalmente com as crianças em casa. Então, como professora, eu vejo a aflição dos pais para ensinar. Muitos pais também estão em casa forçosamente e precisariam estar trabalhando, mas de alguma maneira nós entendemos e cremos que isso tudo, em algum momento, isso tudo aqui vai passar, né? E vai dar tudo certo. Enquanto isso, nós vamos compartilhando da fé, compartilhando da palavra de Deus, trocando, né, experiências. Tem sido muito bom. Não fique assim com a sua vida parada nesses dias. Tem muita coisa boa que, se você tem um celular ou um notebook ou um tablet ou mesmo um aparelho de computador, você pode estar ali fazendo cursos, ouvindo pregações, para que você vá se alimentando, criando esperança no seu coração. Mas sabemos que tudo está nas mãos de Deus, tudo está no controle dele. O Senhor tem a sua vontade soberana e a sua vontade permissiva. Na sua vontade soberana, ele determina e pronto. Em sua vontade permissiva, ele pode impedir que algumas coisas aconteçam, mas Deus deixa algumas coisas irem no seu curso natural. Mas não significa que ele não esteja no controle.
Então, nós estamos vivendo uma situação muito nova, é nova para todo mundo, é nova para funcionários, para pastores, até mesmo para as lideranças políticas, é tudo muito novo. Nós vemos aí até os juízes, né? Define determinada sentença com respeito a alguma coisa, os outros ficam preocupados se devem acatar aquilo ou não. Por quê? Porque é tudo muito novo, não é? Então quem der a cara para bater, pode até apanhar sozinho. Então nós precisamos aí tomar muito cuidado mesmo, muito cuidado e nos resguardarmos de todas as coisas. Então o notebook aqui, o tablet não está muito bom, nós vamos usar aqui o notebook. Então vamos arrumar as coisas aqui, cada coisa no seu lugar. Muito bem. Vamos ajeitando tudo aqui. Não sei por que não está vindo aqui pelo tablet. Ok. Muito bem. Então, como eu estava falando, nós podemos passar por tudo isso de duas maneiras. Ou com muita fé e esperança, e aí sempre na expectativa de que vai dar tudo certo, crendo como cristãos de que Deus está em primeiro lugar e de que Ele está no controle, ou não, né? Ou não. Ou vivermos uma vida sem fé. E aí quem vive uma vida sem fé é esse ou não. Não crê que vai ter uma solução, de que Deus está no controle, seja nessa vida, seja nessa eternidade, Deus está no controle. Você está vendo aí que a gente está com... Hoje deu uma certa dificuldade aqui. Então, tem que ligar aqui também. Muito bem, não ligou. Ligou agora, vamos lá. Então é rapidinho aqui. Enquanto isso o pessoal tá entrando aí, dando seu bom dia, né? Teremos um tempo muito gostoso. E não é fácil trabalhar com isso aqui não, viu? Quando a gente faz ao vivo, como estamos fazendo agora, às vezes a gente arruma tudo para dar certo. Mas no último momento, como a gente trabalha com equipamentos, somente equipamentos eletrônicos, às vezes as coisas não dão. Aqui. Então vamos lá. Vamos seguir juntos aí, já vou ver vocês, porque eu gosto de estar interagindo com vocês, eu gosto da participação de vocês, é muito importante. E eu quero interagir, por isso eu faço muita questão, né? Aqui. Também algumas coisas aqui. Opa, vamos entrar então, tá sem conexão com a internet. Aqui ainda, ó. Sem conexão. Muito bem. Davi vai resolver aqui, enquanto isso nós vamos conversando. Eu não quero começar a refletir com você sobre esse texto de hoje, porque eu quero muito que está acompanhando ali, viu? O que você está falando, o que você está dizendo, o que você está compartilhando. Então eu quero estar acompanhando ali, tá? Então, mesmo aí quem chegou, eu não estou podendo ver ainda você, ali o seu nomezinho, mas já eu vou ver. Eu desejo um bom dia para todo mundo. Teremos um final de semana, eu creio, abençoado, né? Porque o Senhor está conosco. É muito bom quando nós estamos envolvidos em ouvir a palavra de Deus, em crescermos em fé, porque a fé é um crescimento. É importante que você saiba, que você entenda que sem a fé é impossível, como diz a palavra de Deus, não apenas você agradar a Deus, mas você viver também a sua vida cristã.
ok? Então, vamos lá, acho que agora eu consigo ver vocês aqui. Muito bem, já tem 10 pessoas aí. Oh, que beleza! Muito bom, vou aumentar aqui. Opa! Vai desligar. Ok, agora deixa eu abaixar aqui o meu. Opa, agora eu tô vendo todo mundo aí, né? Muito bem! Olha aqui! Então, vou pegar aqui a minha Bíblia, porque eu posso usar ela como apoio para o mouse, né? Muito bem, então quem temos aí? A Irene. Bom dia, Irene, Deus abençoe. A Cristina Bianco, é o frio. O Gil e a Jéssica, bom dia, pastora. A Silvia, a paz do Senhor para todos, bom dia, Silvia. Daniele, Deus abençoe, Daniele. Olha só gente boa aí, né? Que bom, o Edson, pastor Edson. Bom dia, pastor Edson. Bom dia para sua família também. Muito bom. Isso aí, todo mundo chegando, né? Que bom, a Vanessa Bosco, Deus abençoe, Vanessa, Deus abençoe você, as crianças, o marido. Muito bem, que bom, né? Agora eu acho que tá tudo certinho aqui, né? Nós vamos poder começar a nossa reflexão hoje. Eu vou assistindo, vou vendo você ali, ó, vou usando a Bíblia aqui como o apoio para o mouse, ó. A Janaína, pai Janaína, oh, que bom, olha aí o pessoal chegando. Muito bom, tô mandando aqui, ó, a curtidinha aqui para todo mundo, Deus abençoe. Isso mesmo, viu? Muito bem, meus queridos, ó, hoje nós estamos nesse último encontro aqui para falar sobre a fé. Então, lembra? Essa série de mensagens, nós tinha como nome Fé Inabalável, e cada semana eu falei sobre aspectos da fé. E hoje eu quero falar com você a respeito sobre a fé que nos faz vencer, tá bom? E para isso eu quero ler 1 João capítulo 5, versículo 4. E você pode abrir a sua Bíblia aí, ou você deixa anotado esse texto e depois você vai ler estando sozinho, meditando, porque o Espírito Santo, ele nos ajuda a compreendermos as coisas, tá? Então vamos lá. 1 João 5, 4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que coisa maravilhosa, não? Que texto maravilhoso. E aí eu estava hoje, antes de trabalhar aqui no caderno essa reflexão, eu estava pensando em tudo que nós falamos nessas 4 semanas. E aí eu até anotei aqui. Na primeira semana, você lembra, nós falamos que a fé é um fundamento, não é? Falamos que a fé é o fundamento da vida do cristão, que a fé que nós recebemos do Senhor não é essa fé natural, mas a fé é algo transcendente. A fé trabalha no sobrenatural para trazer no mundo natural e material realidades que nós precisamos. Falamos também que a fé ela traz à existência as coisas. Em Hebreus 11, versículo 1 diz isso, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e de fatos que ainda não se veem. Nós podemos não enxergar com os olhos naturais, mas pela fé nós sabemos que Deus tem preparado, que Deus já tem guardado aquilo que nós precisamos e que no tempo dele, no momento dele, ele vai trazer isso à existência. Falamos também que a fé ela tem uma confissão. A boca fala do que o coração está cheio. Lembra que nós falamos isso? Que se você anda em fé, então o que você fala, a forma como você vive, precisa projetar essa fé.
E por fim, semana passada nós falamos que a fé ela tem que ter um objeto, e o objeto da fé é a verdade. Você não pode colocar sua fé em qualquer coisa. É preciso avaliar, refletir, analisar. E o Senhor Jesus declarou isso, que Ele é a verdade. E se o nosso Deus é a verdade, e Ele também é a palavra, Ele é o objeto da nossa fé, Ele é o fundamento da nossa fé. E hoje eu quero refletir com vocês sobre a fé que nos faz vencedores. É isso que o apóstolo João está falando aqui. Ele está afirmando que a nossa fé é a vitória que vence o mundo e o sistema do mundo. Que sem essa fé nós não conseguimos ter essa vitória. Mas, queridos, qual é a importância disso para a minha vida e para a sua vida? Deixa eu só continuar dando bom dia aqui. A Iris acabou de entrar, de acessar. Deus abençoe, Iris, tá bom? Fica conosco aí, tá, gente? Até o final, tá bom? Queridos, o que é isto? Por que o apóstolo João está aqui falando de forma tão veemente sobre a importância de nós entendermos que o resultado da nossa vitória, da nossa vida de vitória, é nós termos fé, porque somente essa fé nos fará vencedor. O que é isso? Significa que a pessoa que entendeu e que aprendeu a viver em fé, ela também vai vencer todas as coisas porque ela anda em fé. É algo muito simples, mas nós temos dificuldade de levar isso para a prática. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês alguns aprendizados sobre viver essa vitória que a fé nos proporciona. E eu registrei aqui pelo menos 3 coisas que nós precisamos aprender e precisamos entender e precisamos levar para a nossa vida diária com respeito à fé e à vitória que tanto nós precisamos. Primeira coisa, para ter vitória é preciso ter fé, porque sem fé é impossível realizar. Sem fé é impossível vencer o mundo. Por quê, pastora? Porque o fundamento da fé é justamente você crer e você vencer essa incredulidade que muitas das vezes, por causa das circunstâncias, vem e tenta tomar conta do nosso coração. Olha, a ausência de fé é incredulidade. E se você tiver incredulidade, você não consegue vencer. E aí eu coloquei até aqui uma equação muito simples. Incredulidade é igual a derrota. Fé é igual a vitória. Entendeu? Para que você tenha vitória e vença, você precisa de fé. Pastora, mas eu não consigo confiar plenamente em Deus. Às vezes eu me vejo com um coração tão incrédulo, precisa mudar. Precisa remover isso. Dá uma olhada na sua vida, veja os prejuízos, as derrotas, as perdas que você já teve. Por abrigar, guardar, permitir que a incredulidade, a falta de confiança tomasse conta do seu coração. Então essa equação é muito simples. Incredulidade, derrota. Mas fé é igual a vitória. É isso que o apóstolo João está aqui falando conosco. Segunda coisa, para ter vitória é preciso ter nascido de Deus. Lembra que eu falei que a fé natural é diferente da fé bíblica? Que quando a Bíblia está falando
nos ensinando sobre essa fé. É uma fé diferenciada, é uma fé sobrenatural, é uma fé que ela vem do divino para o humano, ela não nasce em nós, mas é colocada em nós. Lembra que compartilhamos em encontros passados de que Deus deu a cada pessoa uma medida de fé? E que a fé que você tem é suficiente para você viver a vida cristã. A fé que você tem é suficiente para você agradar a Deus. A fé que você tem é suficiente para você vencer. Mas o que eu preciso fazer? Usar. Pôr em prática. Utilizar essa fé. Pastora, me explica isso. Eu vou explicar. De repente você quer fazer um bolo. Vamos falar de bolo, que é uma coisa simples e todo mundo tem uma receita na cabeça. E você tem na sua despensa ou no seu armário todos os elementos que você precisa para realizar esse bolo. Mas você não usa. Eles estão lá à sua disposição, mas você não usa. Então chega um dia que a padaria fechou porque era um feriado. Ou talvez você mora num lugar muito longe de comércio. Geralmente quem mora em condomínio mora distante de comércio. Tem que sair do condomínio, no outro bairro. Então, dependendo do horário, do momento, não é muito agradável fazer isso. E você começa a reclamar de que, nossa, como eu gostaria de tomar um café diferente, como eu gostaria de fazer algo diferente, nossa, como eu estou com fome, queria fazer alguma coisa hoje à tarde, hoje à noite, no final da noite, no começo da manhã. Só que você tem os elementos, os ingredientes no seu armário, na sua despensa, para fazer esse bolo, mas você não usa. Então você vai ficar o tempo todo reclamando da sua impossibilidade, o tempo todo imaginando situações, não é? N situações que poderiam acontecer. Quem sabe se alguém passar aqui, quem sabe se um familiar vem me visitar, daí eu digo para ele, traz um pão, traz um bolo, já que você está vindo aqui porque eu moro longe. Só que você não para pensar que tem os ingredientes ali, dentro da despensa, dentro do armário. A fé é a mesma coisa. Ela está aí dentro de você. E você precisa usar. E quanto mais você aprender a andar em fé, usar a fé, ela cresce. Sim, ela cresce. Por quê, pastora? Porque tudo que diz respeito ao reino de Deus, e o reino de Deus não é humano, vem de Deus, é divino, os princípios do reino, as coisas do reino, poder do reino, autoridade do reino, tudo é parte de uma semente para um crescimento, para dar fruto. É isso que o Senhor Jesus falou. Ele falou até isso sobre a fé, falou isso sobre o reino de Deus. Tudo parte de algo pequeno para crescer. Isso é a natureza do reino espiritual do Senhor implantado em nós. E a fé está implantada em nós. Então, ela é suficiente. Pastora, me explica isso. Eu vou explicar. Você já viu uma semente de abacate? Ela é mais ou menos do tamanho de um limão, né? De um limão tamanho médio. A semente de abacate, ela contém dentro dela tudo que ela precisa para fazer crescer dali um abacateiro e dar frutos. Então, o que é necessário fazer? Ir para a prática. Pegar a semente, plantar a semente, regar a semente, afofar a terra, dar à terra os subsídios necessários para que aquela terra esteja pronta para o crescimento daquela semente. E aquela semente vai crescendo, dali vem um broto, dali vem um arbusto, daquele arbusto começa a vir uma árvore e com o passar dos anos daqui a pouco está dando fruto. A fé é a mesma coisa. Ela é uma semente. Ela é colocada e ela está colocada dentro de nós para dar crescimento e dar fruto. Mas
Sabe que dá um pouco de trabalho? Por quê? Porque você vai ter que cuidar dessa semente. E não há outra maneira de você vencer nesse mundo se não for pela fé. Então o apóstolo João, ele está dizendo essas duas coisas importantes. Que para ter vitória é preciso exercer a fé, porque é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. E daí ele fala também que para ter vitória é preciso ter nascido de Deus. E aí eu fiz questão de anotar aqui uma frase. Você pode vencer qualquer situação verdadeiramente se você é um nascido de Deus. Olha que a palavra de Deus nos está dizendo, se você for muito religioso, se você for uma pessoa aparentemente cristã, se você está congregando em algum lugar, não, está falando de ser nascido de Deus, está falando de ser verdadeiramente um filho de Deus. E olha, se você é nascido de Deus, já há uma semente de fé colocada dentro do teu coração e ela é suficiente. E essa semente que é suficiente, ela tem um objeto, um alvo, um alcance, ela tem um alvo que é perfeito, que não falha, que não tem como dar errado, que é o nosso Deus. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é o autor e o consumador da fé, isto é, vem dele. A autoria desta fé colocada no meu coração, no seu coração, vem do nosso Senhor. Ele é o autor e ele mesmo é o consumador. É ele quem faz e realiza todas as coisas. Então, não há por que você ter medo, ficar preocupado de que não vai dar certo. Por quê? Porque a autoria da fé não é sua. O depósito da fé não é em você, você não é fé em si mesmo. Fé em si mesmo, confiança em si mesmo é autoestima, é outra coisa. É ter a si mesmo como apreço. Não é isso. A fé, o alvo da fé, o objetivo da fé é o nosso Deus. E ele é perfeito, ele é infalível, sua palavra não volta vazia. Então, não tem como dar errado. A terceira e última aprendizagem que nós podemos observar e refletir dentro desse texto que nós acabamos de ler. Então, para quem está entrando agora, pastor José Roberto Isaías, né? Bom dia, pastor. Pastor José Roberto e Tereza, bom dia. Deus abençoe. Bom dia, Tereza. Deus abençoe, viu? Fica aí até o final, tá bom? Então, o texto que nós lemos, que foi 1 João 5,4, e diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, aprendemos duas coisas, lições práticas para a nossa vida. Para ter vitória é preciso exercer a fé. Numa equação muito simples, incredulidade é igual a derrota, fé é igual a vitória. E é isso que nós queremos. Segundo aprendizado, para ter vitória é preciso ter nascido de Deus. Não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver com religião. É verdadeiramente ser um salvo, um convertido, nascido de novo em Cristo. E terceira aprendizagem, muito importante: como praticar a fé de um vencedor? Você sabe como praticar a fé de um vencedor? Como eu posso desenvolver uma fé que me conduza a essa vitória que o apóstolo João está falando? Então, primeira coisa, encha seu coração da palavra. Por quê, pastor? Porque a fé é alimentada pela palavra. Isso é tão importante que Jesus contou a parábola do lavrador. Lembra?
que o lavrador saiu com as sementes a semear, uma caiu à beira do caminho, outra caiu entre os espinhos, outra caiu na rocha. E observa lá nessa parábola como a que caiu entre os espinhos foi sufocada, a que caiu entre a rocha, o sol escaldante bateu, a que caiu à beira do caminho, as aves do céu comeram. Mas houve uma que caiu em terra boa. E qual é a terra boa, querido, para a palavra e para a fé? É aquele coração que ele já está sendo alimentado pela palavra. Então, para que você tenha essa fé prática de um vencedor, você precisa encher o seu coração da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento da fé. O apóstolo Paulo disse isso, não é? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Na verdade, a fé já está lá. Quando vem a palavra, essa fé é despertada. É como se fosse uma sementinha que está colocada, e quando você vai derramando água, vai preparando a terra com bons nutrientes, essa semente começa a vingar. Mesma coisa é a nossa fé. Segunda coisa, confesse com a tua boca a fé. Por quê? Porque a fé tem uma confissão. Olha, quando nós falamos da confissão da fé, nós estamos falando de paz, alegria, saúde, harmonia, esperança, vida eterna. A confissão da fé, ela retroalimenta a própria fé. Que é isso, pastora? Quando uma árvore ela está crescendo e passa pelas estações, né? Porque nós temos as 4 estações, nós temos o verão, temos o outono, o inverno e temos a primavera. Então são as 4 estações do ano. E observa que durante o verão, na primavera, a natureza ela está se preparando, ela está florescendo para produzir fruto. No verão, aqueles frutos estão bons, prontos para serem colhidos, consumidos, degustados. Mas quando vai chegando o outono, observa que as folhas das árvores elas vão caindo. E quando o solo no entorno daquela árvore também é terra, as próprias folhagens ou alguns frutos que vão caindo vão servindo de adubo para aquela árvore. Então vai retroalimentando aquela árvore. A mesma coisa é relacionado com a fé, com a palavra que nós recebemos e com a confissão. Então, você recebe a palavra, essa palavra alimenta a sua fé e a confissão que sai da sua boca é uma confissão de fé. É uma confissão, ela é positiva, ela é animada, ela é alegre, ela está cheia de paz, cheia de alegria, cheia de entusiasmo, cheia de esperança. Então, aquilo que você está falando continua a alimentar a fé que você tem. Será, pastor, assim? Comece a conversar com pessoas negativas. Comece a conversar com pessoas que se autodestroem. Você sai da companhia delas desanimado. Você sai com a sua expectativa, a sua esperança destruída. Mas experimenta caminhar ou conversar com pessoas que têm fé no seu coração. Elas sonham, elas têm visão, elas começam a desenhar um futuro, mesmo que as circunstâncias que as cerquem sejam improváveis. E aí eu me lembro do que o profeta Abacuque, no capítulo 3, ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que nos currais não hajam
animais, eu contudo me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Isso não é fé? Isso é fé. Veja que a confissão dele está sendo completamente, está desalinhada com o momento, mas alinhada com a expectativa do que Deus pode fazer. E é esse alinhamento entre a confissão e a palavra é que cria para nós um ambiente que vai nos ajudar ainda mais a sermos alimentados em fé e viver em fé. Está vendo como é importante? Então, nós precisamos trazer isso para a nossa vida prática. Não fique olhando para um pregador, para um profeta, um apóstolo, ou alguém que você admira no meio religioso e achando que você nunca vai ter a fé daquela pessoa. Não vai mesmo, você vai ter a sua. E com essa fé que Deus te deu, sendo você o nascido de Deus, é que você vai vencer. Vai ter o dia mal, pastora? Vai sim, vai ter o dia mal, mas você vai vencer. Então, 1 João diz, capítulo 5, versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, que coisa simples. Com incredulidade, meu resultado é derrota. Com fé, meu resultado é vitória. A minha fé precisa ter uma prática de confissão para alimentar a minha própria fé, tendo como fundamento a palavra. Você está vendo como é simples? Então, quando você se deparar com situações difíceis, impossíveis, complicadas, que tem até desanimado você, tem te afrontado, não desanima não. Você é um nascido de Deus, você é filho de Deus. A fé que você tem aí dentro não é fraca. Você só precisa alimentar essa fé. Precisa ir para a prática com essa fé. Você precisa tirar os olhos das circunstâncias e depositar os olhos no objeto da fé, que é o nosso Senhor Deus. De onde não há falha, cuja palavra não volta vazia. Não é filho de homem para que se arrependa, não é filho de homem para que minta. Por que vai dar errado? Mas é difícil, Por quê? Porque o inimigo, trabalhando no sistema desse mundo, trabalhando nesse mundo caindo, ele vai nos afrontar de todas as maneiras. Mas sabe para quê? Para nos desanimar. Porque ele sabe que o cristão não pode viver pela fé. O apóstolo Paulo disse isso em Romanos 1,17. Que o justo viverá pela fé. Não é? E você já entendeu isso. Então, a fé que vai levar você a vencer todas as coisas, é essa fé que você tem. E João está afirmando, nós somos nascidos de Deus. Você é nascido de Deus. Já temos uma fé. Essa fé que temos vai nos conduzir à vitória. Talvez entre a decisão de andar em fé até o momento da vitória que você precisa, haja um percurso difícil, mas não tem problema. Às vezes a caminhada, a trajetória, o percurso é difícil, mas você precisa entender que a vitória já é garantida. E é isso que eu gosto na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não fala de possibilidades. A palavra de Deus fala de realidades. Possibilidades é aquilo que pode acontecer ou não, é bom, é viável, é excelente, é o que eu busco, mas é uma possibilidade. Dependendo da circunstância, dependendo da boa vontade de alguém, pode ou não acontecer. As coisas de Deus não, o reino de Deus não, é imutável, é inabalável. Quando Deus promete uma coisa, Ele cumpre, quando Ele fala, Ele realiza. E é nisso que nós precisamos crer. E essa fé
na palavra, no que Deus fala, é que vai nos levar a vencer e conquistarmos a vitória. E observa que o apóstolo João fala aí de 3 coisas. Fala de fé, fala de vencer e ele fala de vitória. Então, se tem vitória, tem que ter batalha. E para ter vitória, tem que ter vencedor, tem que ter alguém ganhando. E qual é o elemento fundamental para que eu vença? A fé. É muito simples. Esses dias eu estava justamente pensando isso durante essa semana. E eu pensei assim, quer saber de uma coisa? No fundo, a única coisa que podemos e devemos nos apegar é na fé que o nosso Senhor colocou no nosso coração. Porque até o apóstolo Paulo falou isso em sua epístola, escrevendo a Timóteo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha só, no percurso de toda a sua carreira, nos embates e combates e lutas e tribulações que ele teve, sabe o que sobrou no final? A fé. E é justamente a fé que vai nos levar a sermos vencedores, não apenas nesse âmbito natural de vida, mas também para a vida eterna. E isso é maravilhoso, é isso que eu gostaria que você entendesse e guardasse isso no seu coração. A Selma acabou de acessar aí, Deus abençoe, viu, Selma? Dá um abraço no pastor, que Deus abençoe. Queridos, vamos andar em fé, vamos viver pela fé, vamos tirar os olhos das circunstâncias do momento. Sabe, não é todo mundo que diz que é cristão que anda em fé, quem é nascido de Deus. E quando a gente acompanha aí as postagens pelo Instagram, Facebook, YouTube, e até nas conversas, né? Mesmo à distância que nós temos, percebemos como as pessoas estão sem fé. Fé para viver no dia a dia, como elas necessitam dessa fé. E saem buscando, não precisa buscar, a fé está aí. Então, a minha pergunta para você refletir hoje é: qual é a sua necessidade? Do que você está precisando? Qual é a vitória que você precisa alcançar? É uma cura? É uma necessidade financeira? É emprego? É trabalho? São problemas familiares? Questões relacionadas ao ministério? Sobre o nosso país, essa situação tão aflitiva que nós estamos vivendo? Um país tão grande, um país continental, tão grande. Quantos países cabem dentro do nosso país? E tudo isso causa assim, muito temor, muito medo, muita insegurança na vida das pessoas e até em nós também. Do que nós precisamos? Qual é a vitória que nós precisamos para essa vida? Por que, pastora, para essa vida? Porque a vitória da vida eterna, ela está garantida, ela não precisa da sua ajuda. Ela já está conquistada. É só você ter fé e ficar firme até o final. Eu estou falando sobre as conquistas que nós precisamos enquanto estamos aqui. Resolução de problemas com filhos, problemas na família. O que você precisa? A fé é maior que a esperança, sabia? Porque a esperança, ela precisa de algo material. Como assim, pastor? Eu vou explicar. O apóstolo, escrevendo aos Hebreus, ele dá uma declaração muito interessante a respeito de Abraão. Ele diz assim, que Abraão creu contra a própria esperança. Por quê? Porque a esperança, ela precisa de ter algo palpável, não é? Para ela continuar motivando a pessoa. A fé não, porque a fé não trabalha com o que é natural. A fé ela é sobrenatural, ela é transcendente. A fé
ela não tem nenhum elemento natural necessário para ser fundamento na fé, porque inclusive a fé, a prerrogativa da fé é trazer à existência natural aquilo que está no sobrenatural, que no natural não existe ainda. Como esse problema que você tem, não tem solução a nível humano, natural, material, não tem solução, não tem porta, não tem como fazer. Mas a fé, ela é sobrenatural. A fé, o apóstolo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ela diz que traz à existência aquilo que não existe, torna aquilo real. A esperança é o contrário, a esperança ela tem, mas ela só trabalha e existe e tem sentido com um elemento concreto, natural, funcionando ali. E o apóstolo aos Hebreus diz que Abraão, ele creu contra a própria esperança. O que Abraão precisava? Um filho. Toda a promessa dele para nós, porque nós também somos filhos de Abraão, toda a promessa, as alianças que Deus fez com ele, só teria sentido se ele verdadeiramente tivesse um filho. Mas não tinha como. De forma natural não tinha mais. A esperança não tinha mais fundamento. Ele, numa idade tão avançada, Sara numa idade tão avançada, naturalmente era tudo impossível e nem a fé tinha elementos para existir. Então o apóstolo aos Hebreus diz que Abraão creu contra a esperança. Se você crê contra a esperança, é porque você está crendo em fé. E é isso que nesse momento, eu quero convidar você para nós terminarmos esses estudos dessas 4 semanas sobre a fé. Nós vamos terminar colocando essa fé em prática. Ah, pastora, você não fica preocupada de você convidar a gente para orar? E olha que nós temos problemas tão difíceis, impossíveis, e se não der certo, eu não tenho a menor preocupação. Por quê? Porque a minha fé não está depositada nem em mim, nem em você. É no nosso Deus. Ele é autor e consumador da fé e ponto final. É Ele quem opera o querer e o realizar e ponto final. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas e ponto final. Pronto. O que nós devemos fazer? Colocar diante do Senhor. Então, qual é a sua necessidade? Qual é o seu problema? O que está impossível? Vamos colocar isso diante do Senhor? Vamos orar juntos? Vamos juntar a nossa fé diante do trono da graça de Deus? Para que Ele nos socorra? Para que Ele ouça a nossa oração? Para que essa fé depositada no Senhor, que é o objeto da nossa fé, traga à existência a nossa realidade, aquilo que nós precisamos? Vamos? Então vai aí colocando seu pedido de oração, tá bom? Se você não quiser colocar, Deus sabe, mas você vai orar junto comigo. Então a Vanessa Bosco escreveu assim, ó: palavra abençoada. Deus continue abençoando sua vida, família e ministério. Obrigada, viu, Vanessa? A Irene. Gente, vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor? Então eu quero que você, onde você está aí na sua casa, que você estenda as suas mãos assim, ou coloque a mão no seu coração, tá? E nós vamos, então, orar juntos. Vai ser um tempo de vitória para nós, tá bom? Então vamos orar. Coloque diante do Senhor a sua necessidade, aquilo que você precisa. E nós vamos buscar no Senhor a resposta, a provisão, a porta aberta, a cura e a libertação que precisamos, tá? Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos na Tua presença, Senhor, crendo no que diz a Tua palavra, que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Alguns aqui, Senhor, alguns amados, algumas amadas têm encontrado muitos problemas esses dias. Problemas impossíveis de serem resolvidos. Situações que já chegou no limite, Senhor. Mas nós, nesse momento, cremos na palavra que recebemos.
que há dentro de nós uma fé colocada pelo Senhor, e essa fé depositada no Senhor é suficiente para realizar o impossível. Senhor, eu oro por aqueles que precisam de cura. Eu oro pelo Isaac, Senhor, lá naquela UTI. Ó Senhor, no tempo certo, na tua vontade, Senhor, que aquela criança possa estar nos braços da sua mãe e do seu pai indo para casa. Pai, também eu oro por aqueles que estão enfermos nos seus lares. Alcança cada uma dessas vidas. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, eu declaro a cura. Aqueles que estão passando por problemas financeiros, problemas familiares, problemas de falta de emprego, escassez de emprego também, Senhor. Aqueles que estão com as portas fechadas, Tu és Deus que abre porta e ninguém fecha, Senhor. Entra com providência nessa casa, nessa família, nesse lar, Pai, diante de todas essas necessidades. Senhor, sustenta aqueles que estão tão fracos, tão desanimados, precisando, ó Deus, do teu conforto, precisando que o Espírito Santo fale e anime os seus corações. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar a cura, declarar paz, declarar saúde, declarar salvação, libertação em cada uma dessas vidas, em todos esses lares. Senhor, dá a esse povo um sinal do teu poder e da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Que bom que você esteve conosco essas 4 semanas, tá bom? Que Deus te abençoe ricamente e não esqueça, compartilhe esse vídeo, depois ele sobe para o YouTube, tá bom? Mas ele vai estar aí um pouco no Face. Compartilhe esse vídeo, convide outras pessoas para estarem assistindo, como pessoas que precisam, né? Precisam ouvir falar sobre a fé. E uma coisa muito importante, olha, a partir do próximo sábado começamos uma nova série, As 4 Estações, tá bom? Então esteja aqui comigo, serão 4 semanas falando sobre as 4 estações da vida e eu gostaria muito que você reservasse esse tempo, sempre aos sábados às 10 horas da manhã. E também não esquece do canal lá no YouTube, tá bom? Faz a sua inscrição lá no meu canal, Pastor Eliúde Oficial, faz sua inscrição, tá? Ativa ali, tá bom? Clica lá no sininho, ativa as notificações e ali tem coisa boa para você, tem bastante vídeo que serão colocados ali e vai ser um tempo de bênção, um tempo de vitória. Eu desejo a você um final de semana abençoado, um almoço abençoado, fica na paz e na graça do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém.